Então vamos lá. A gente vai ver condicionais e como que a gente constrói e como que é a sintaxe, o que são e como que é a sintaxe de condicionais. Então, alguém sabe me dizer o que são condicionais num programa? Alguém já viu, já conhece ou não? Acho que são aquelas expressões, né? Se algo acontece, então tal coisa acontece, então se calcula isso. Exatamente. É exatamente isso que são condicionais. É você introduzir no seu programa condições que vão então fazer com que uma série de comandos sejam executados ou não. E a gente usa muito isso em qualquer tipo de programação que a gente esteja fazendo. Então, para entender como que, como que essas condições são construídas, a gente antes tem que ver um pouquinho do que são valores booleanos. Vocês já devem ter visto, ou se não viram também a gente vai ver agora, que um valor booleano é um valor que é um tipo, a gente pode pensar, se já estiver pensando em tipo de dado de Python, é um tipo que vai retornar um valor que vai ser verdadeiro ou falso. Em Python, particularmente, esses valores booleanos vão ser true com T maiúsculo e false com F maiúsculo. Tá? E o tipo de dados de um booleano em Python é bool. Então, se a gente fizer, por exemplo, se a gente utilizar aquela função type que a gente já vem usando, acho que desde a primeira aula, com o valor true, a gente vai ver que ele retorna para a gente que é o do tipo booleano. Tá? Então, esse é um tipo, qualquer valor que retorne, que tenha esses dois qualquer objeto que tenha esses dois valores, true ou false, vai ser considerado como um booleano. E aí, com os booleanos, a gente pode criar uma expressão booleana, que é simplesmente uma expressão que vai ser avaliada. Vocês lembram que as expressões eram combinações de operadores, valores e tipos. E aí a gente tem uma expressão que vai produzir um resultado e o resultado dessa expressão vai ser um valor booleano. Então a gente chama isso de expressão booleana. A gente pode ver um exemplo, por exemplo, esse operador de comparação, que vai avaliar se dois valores são iguais. Então, aqui nesse primeiro exemplo, a gente vai ver se o 5 é igual a 2 mais 3. Essa expressão é verdadeira, então a gente espera que o valor retornado por essa expressão seja o valor true. E o que a gente está fazendo aqui? Na verdade, a gente está comparando o lado esquerdo com o lado direito. Se essa comparação for verdadeira, vai retornar o valor true. Se não for verdadeira, se eles não forem iguais, os dois lados, vai retornar o valor false. Então, nesse caso, a gente sabe que é verdadeira, vai retornar true. Mas agora, quando eu faço essa comparação de igualdade entre 5 e 6, a gente sabe que tem que retornar o falso. Então, aqui é false. Aqui tem um outro exemplo. A gente tem uma string que vai ser o início da palavra hello, H-E-L, e a gente vai comparar o resultado dessa concatenação aqui, que é o J, que é H-E-L, hello, vai comparar, ver se é igual à string hello. E a gente vê que é, como deveria, né? Porque hello é igual a hello. Então, esse operador daqui, igual, igual, é um operador de comparação.
E a gente tem outros operadores de comparação que produzem um resultado que é do tipo booleano. Então, aqui são 6 operadores de comparação. Então, esse daqui, ele vai produzir true se x for igual a y e false se for diferente, como a gente acabou de ver. Mas tem também o operador de diferença, que vai produzir true se x for diferente de y e false se for igual. Tem o que compara para ver se é maior, então se x for maior que y vai produzir true, se não for false. Esse de menor é o contrário, se for menor é true, se for maior ou igual é false, e tem o maior ou igual e o menor ou igual. Então, esses são operadores de comparação. No caso desse exemplo que a gente tinha visto lá em cima, desse operador de comparação, a gente não pode confundir com o operador igual, que é um operador de atribuição, quando a gente faz uma declaração de atribuição. A gente não pode, mas vocês ainda vão confundir algumas vezes antes de ter isso gravado na memória. Então, a gente viu os operadores de comparação que resultam numa expressão booleana, que resultam num valor booleano, e a gente tem também os operadores lógicos, que também têm como resultado um valor booleano. E aí, com eles, a gente pode construir operações booleanas que são mais ou menos complexas, dependendo da construção que a gente faz. Então, aqui tem alguns exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, a gente está atribuindo o valor 0 a x, então x igual a 0. A y a gente está atribuindo o valor 10. E agora a gente vai construir essa operação booleana que vai retornar um booleano. Então, qual é essa operação? Primeiro, do lado esquerdo, a gente tem o operador de comparação que está comparando x com 0. Então, isso aqui é como se fosse uma pergunta. X é igual a 0? Nesse caso, somente essa expressão do lado esquerdo vai retornar true ou false? Quem pode me dizer? Essa comparação daqui. True. True, né? Porque é verdadeiro. X é igual a 0. E a do lado direito é true ou false? Também true. Também true, porque y é igual a 10. Então, é menor ou igual? Sim. Então, é true. Então, quando a gente fizer a combinação dessas duas expressões, a gente vai ter o que a gente chama de operação booleana por conta desse operador. Por quê? A gente vai ter o resultado dessa expressão e essa. Então, e qual vai ser o resultado? Se a gente tem true e true, isso é verdadeiro? As duas são true? Quando for verdadeiro, a gente vai ter o retorno da booleana true. Tá? Então, esse operador AND, ele vai retornar verdadeiro se as duas expressões do lado esquerdo e do lado direito forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, ele vai retornar falso. Nesse outro exemplo daqui, a gente vai ter que o y, a gente atribuiu o valor 10 aqui para o y, tá? Esse operador de porcento é o valor do resto da divisão. Então, aqui, o resto da divisão de y, que é 10, por 2 é igual a 0. Essa expressão daqui
é true ou false? True. E essa daqui, o resto da divisão por 3 é igual a 0? É false. Mas aqui, a operação booleana que eu tenho é essa de ou, que é or. Então, para o resultado dessa operação ser verdadeiro, basta que uma das expressões seja. A gente tem essa condição satisfeita aqui? A gente tem uma delas que é igual, que é verdadeira? Temos, né, essa primeira daqui. Então, a gente espera que o valor de retorno dessa operação seja true também. True. Então, o Python, na verdade, o que ele vai fazer é que ele vai avaliar essa expressão daqui, a primeira. Se a primeira for verdadeira, ele já nem calcula a segunda, porque já obrigatoriamente o resultado dessa operação vai ser true. A mesma coisa para o AND aqui em cima. Se a primeira expressão fosse falsa, ele nem precisava calcular a segunda, porque obrigatoriamente o AND vai retornar um falso. Professora, se as duas forem falsas, no caso do AND, Como? se as duas operações foram falsas, ele também retorna falso? Aí a gente vai ter false and false, vai ser falso. Então, Vamos, a gente pode mudar aqui, ó. Nesse caso, peraí. Essa aqui é true. Tá? As duas são falsas nesse caso. E aí retorna falso, porque falso e falso vai ser falso. Só vai ser true se as duas forem true. O not vai retornar o oposto. Então, aqui, o resto da divisão de y por 2 é igual a 0, true. Aí ele vai retornar false. Tá? E a mesma coisa aqui, x é maior do que 0, true, vai retornar false. Não sei por que eu botei 2. Vamos fazer um que seja false. Então, x é menor do que 0, false, aí tem que retornar true, tá? Então, com isso, a gente pode construir operações mais e mais complexas, mas não é o que a gente está interessado aqui. E esses exemplos era para vocês entenderem que a gente pode construir operações booleanas que vão retornar true ou false. Porque é isso que é a base da execução condicional. Isso aqui, depois vocês leem, eu já expliquei quando fui mostrando os exemplos. E agora a gente chega na execução condicional. Então, como a gente já falou no começo da aula, a execução condicional é essa habilidade de verificar condições e adaptar o comportamento do programa de acordo com o resultado dessas condições. Então, a gente tem como declaração, como a forma mais simples de uma declaração condicional, essa declaração if. If em inglês quer dizer se. Então, a gente vai ver um exemplo já de uma execução condicional. A sintaxe é essa daqui. If, seguida da condição, que vai ser
uma expressão booleana, 2 pontos, e aqui, indentado, vai estar o corpo do bloco de execução se essa condição for satisfeita. Então, a gente vai ter, se o resultado, se o resto da divisão por 2 de x for igual a 0, a gente vai ter print x é par e essa segunda frase daqui. Caso essa expressão não seja, caso essa condição não seja satisfeita, a gente vai então ter esse else, 2 pontos, e o bloco de execução indentado, que vai fazer parte do else, caso essa daqui não seja satisfeita. Então, se o resto da divisão de x por 2 for igual a 0, execute essas duas linhas. Caso contrário, execute essas outras duas aqui. Então, o nosso x lá em cima era 10. Então, vamos rodar. Vocês esperam que o que seja impresso na tela aqui, nesse exemplo? Antes de eu rodar, queria saber o que vocês esperam. Alguém consegue me dizer? Pode repetir, por favor? Eu quero saber o que vai ser impresso na tela quando eu rodar essa execução condicional. Você não teria que definir o x para saber se ele... O x, tá bom. O x está definido aqui, ó. Ok. X igual a 10. Aqui vai ser um número par, né? Vai Isso. sair a expressão que é um número par. Isso. Vai imprimir essas duas linhas daqui. Vamos ver. Ele pegou o valor do x, 10 é par, e você sabia que 2 é o único número par, que também é número primo. Tá? Se a gente mudar o valor do x igual a 3, que agora é ímpar, aí o que o Python vai fazer, o interpretador vai fazer, é que vai olhar para o resto da divisão de 3 por 2, vai ser diferente de 0, então o resultado dessa expressão daqui vai ser false. Então, o interpretador vai pular isso daqui e vai para a negativa da condição. Então, se isso for falso, vai executar o que o else está falando para ele executar. Então, como 3 é ímpar, a gente vai ver essas frases daqui sendo impressas. Tá? E 3 é ímpar. Então, essa expressão booleana daqui a gente chama de condição, é uma execução condicional. Então, essa condição precisa ser satisfeita para esse bloco daqui ser executado. Então, se for verdade, todas as instruções indentadas vão ser executadas, se não, todas as declarações que tiverem no corpo da cláusula, a gente chama essa cláusula aqui de cláusula else, senão vão ser essas declarações que vão ser executadas. Tá? Então, de modo geral... Oi. Eu tenho uma dúvida aqui, porque a gente define as expressões booleanas lá em cima como and, or ou not. E aqui você está chamando a divisão, como que é da divisão por 2, de expressão booleana. Eu estou chamando isso daqui de expressão booleana. Por que porque eu estou seria... chamando de expressão booleana? Porque o resultado dessa expressão é um valor booleano. Então, é em função do resultado que a gente olha. Então, as expressões booleanas não são só o and, o or, o not que a gente falou lá em cima.
Não, olha só, aqui em cima também a gente estava falando de expressão booleana. Olha. Expressão booleana é uma expressão que avalia produzir um resultado que é um valor booleano. Então, uma expressão com um resultado booleano é uma expressão booleana. Tá ótimo, Pega. Obrigado. Nada. Então, de forma geral, a gente tem as execuções condicionais como sendo if, e aqui nossa expressão booleana, 2 pontos, isso a gente chama de cabeçalho da declaração condicional. Deixa eu ver. A Clemência escreveu as comparações são operadores que entregam valores booleanos. Isso, aí a gente chama de operação booleana. Então, em geral, vai ser se a gente tem se a expressão booleana for satisfeita, a gente vai ter as declarações no corpo da condição, e a cláusula else, caso não seja satisfeita, a gente tem as declarações, tá? A gente também pode fazer uma declaração condicional sem a cláusula else. Aí, o que acontece? A gente somente, se a expressão booleana for true, ele vai executar, o interpretador vai executar o bloco que estiver indentado. E só, e depois que executar, sai e continua o programa. Se for false, ele vai pular, não vai executar isso daqui e vai continuar o programa, tá? Então, aqui, a gente está fazendo uma condição. Se x for menor do que 0, vai imprimir essa linha, vai atribuir o valor 42 a x e vai imprimir, decidir usar o número 42. E vai passar para a próxima linha a ser executada, que é esse print. A raiz quadrada de x e aí vai calcular o valor da raiz quadrada de x. Então, qual o valor de x que vocês querem usar? Diz aí alguém um valor. Bota menos 4. 47. Depois eu faço com 47. Então, x igual a menos 4, quando a gente rodar, esse valor vai ser negativo. Então, essas linhas daqui vão ser executadas e a gente vai ter isso daqui impresso na tela. E quando vai ter o valor 42 atribuído, quando sair desse bloco condicional, a gente vai ter impresso a raiz quadrada de x. A raiz quadrada de 42, tá? Então, aqui a gente tem o número negativo, menos 4 não é válido. Decidi usar o número 42, a raiz quadrada de 42 é essa. Então, agora, se a gente fizer com 47, x não vai ser menor do que 47, a gente vai pular diretamente para essa linha daqui, que vai dizer que a raiz quadrada de 47 e o valor da raiz quadrada. Ok? Alguma dúvida em relação a essa parte ou as condicionais? Não, tudo bem para mim. Então, ótimo. Então, vamos continuar. A gente tem também o que a gente chama de condicionais encadeadas. Então, aqui a gente vai atribuir esses valores 0 para x e 10 para y.
e a gente vai testar várias condições. Então, se x for menor que y, a gente vai imprimir essas duas linhas. Se se x for menor que y, a gente imprime essas duas linhas. Além disso, se x for maior do que y, vai imprimir isso daqui. E, se nenhuma dessas daqui forem verdadeiras, vai imprimir que x e y são iguais. Então, nesse nosso exemplo, x igual a 0 e y igual a 10, ele vai testar essa expressão booleana. X é menor do que y, essa é verdadeira, então já vai imprimir que x é menor do que y e vai imprimir x. E não vai executar as próximas expressões. A gente pode até colocar alguma coisa aqui. E o programa segue. Por que eu tenho esse 47? Ah, eu esqueci de rodar essa primeira linha daqui, essa primeira célula. Aí o x estava com valor de 47 ainda lá. Então, agora o x igual a 0. Então, x é menor do que y e o programa segue. Aí foi bom que já estava com 47 ali. Vou colocar de novo. Quando a gente coloca x igual a 47, a gente vai ter que x é maior do que y, e o programa segue, tá? Ou seja, calculou essa condição, falso, pulou para a próxima condição. Essa daqui é verdadeira, executa esse comando e pula para o corpo do programa. Continua com o resto do programa. Por último, a gente vai ver a declaração de retorno. A gente já viu na aula de funções que as funções podem ter um valor de retorno ou podem ser vazias, que a gente chama de void. Mas a gente pode usar o retorno da função para fazer com que ela saia do corpo de execução antes de chegar ao fim. E aí vai retornar ou não um valor, caso tenha a condição que seja cumprida. Então, por exemplo, aquele exemplo da raiz quadrada, a gente pode colocar numa função que a gente vai chamar de print raiz quadrada, que vai tomar como argumento um parâmetro x. E aí, aqui é a condição, é a declaração condicional. Se x for menor ou igual a 0, a gente vai imprimir somente valores positivos e vai sair da função sem retornar nenhum valor. Vai simplesmente sair da função e o programa segue. Deixa eu colocar aqui também o print do programa segue. Então, deixa eu definir aqui. Aqui a gente não precisa definir o x, a gente vai definir a função. Se o x não for menor ou igual a 0, ou seja, se ele for maior do que 0, essas duas linhas não vão ser executadas, a função vai continuar, vai atribuir a raiz quadrada de x à variável resultado e vai imprimir a raiz do valor de x a raiz quadrada que está sendo calculada aqui, tá? E aqui tem dois exemplos para raiz quadrada de menos 8 e raiz quadrada de 9. Então, para esse primeiro, menos 8, vai ser
isso daqui que vai ser impresso e depois o programa segue. E para a raiz quadrada de 9, a gente vai ter a raiz quadrada, o valor 9 e a raiz quadrada. Então, para a primeira, essa daqui é a primeira chamada, é isso daqui, que é o de -8. E para a segunda chamada, a gente vai ter isso daqui, que é, porque isso daqui não foi verdadeiro, a gente continuou, calculou a raiz quadrada e imprimiu que a raiz de 9 é 3. Depois que a gente chamou a função, saímos da função e o programa segue, tá? Alguém tem alguma pergunta em relação a esse retorno da função, essa saída de função, quando uma condição é satisfeita? Vocês entenderam essas duas chamadas da função aqui, com -8 e com 9? Professora, Eu entendi até as chamadas. O retorno que não ficou claro para mim, porque, na verdade, a gente só fez o retorno quando a condição é satisfeita, mas no outro caso não tem um retorno. Quer dizer, a função acaba sozinha. Isso. Porque nesse outro caso daqui, é uma função vazia, sem valor de retorno. Que pode ter. Essa daqui também, isso daqui também não vai gerar nenhum valor de retorno, a gente só vai sair da função. Então, o retorno aqui é só para a gente sair da função, né? Uhum. Então, nos dois casos, a gente, no final, tem duas funções vazias sem valor de retorno. Só que a gente usa o Sim. retorno só para poder sair. Sim, a gente pode até, posso fazer um type para ver. Por quê que ele não tá me Nossa, retornando? tem que colocar print, senão ele não vai retornar desse tipo. Botar o print do type? Não deveria. Eu achei sim. Eu lembro quando você faz quando você bota assim, botar print, a célula não imprime. Nesse caso. Porque não tá, sim, Não tá no fim. Sim, no fim não que tá ele no imprime. final, acho que é melhor. Sim, você tem toda a razão. Tá vendo? Ele retorna. Essa aqui foi a primeira chamada. Peraí, que tá ficando confuso. Vou fazer o seguinte. Para não ficar confuso, tá? Deixa eu dar uma organizada aqui. Vamos rodar. Essa é uma célula. Aqui eu vou abrir uma nova célula, onde eu vou fazer o type. E tem que ser o type quando a gente está usando esse retorno daqui. Então, estou chamando, vai ser negativo, vai entrar aqui na condição e vai sair da função sem nenhum valor de retorno. Então, somente valores positivos, por favor. E o tipo é non-type, porque a gente não está retornando nenhum tipo. Então, é non, é vazio. A gente podia retornar, se retornar 0, aí vai ser um int, que tem que ser o valor de retorno. Tá? Mas a gente não precisa, nesse caso, a gente não quis retornar, pode retornar x. Calma aí. X também é inteiro. Tá? Mas a gente escolheu não retornar nenhum valor nesse exemplo. Mas se quiser, pode.
Ficou claro? Sim, entendi agora. É que a gente só usou aqui para quebrar mesmo, para parar Para o sair da teste, para sair do função. teste. Isso. Eu acho que tinha mais alguma pergunta. Alguém ia perguntar ou não? Então tá bom. Então a gente pode seguir para os exercícios. Então, a gente vai ter um exercício com esse código daqui, que é relacionado ao que vocês fizeram na aula passada. Isso aqui é uma função chamada drawBar, que vai tomar como argumento um objeto T, que vai ser uma tartaruga, e um height, que vai ser a extensão do que a tartaruga vai andar. E aí tem vários comandos. A tartaruga vai desenhar uma barra, como se fosse de um histograma. Então, isso daqui é a função. Aqui a gente está criando a nossa tartaruga. Estamos abrindo uma janela, estamos mudando a cor da tartaruga, estamos mudando a cor de fundo da janela. Deixa eu botar. A gente vai fazer com que a tartaruga vá até uma determinada posição, que é a posição de início, vai abaixar a caneta e vai dar vários valores. Aqui eu dei 48, 117, deixa eu ver se é o mesmo daqui, 200, 240, esses valores. E aí a gente vai fazer o loop sobre todos os itens dessa lista e vamos chamar a função que desenha uma barra para cada um desses valores. E a altura dessas barras vai ser o valor de cada um desses itens da lista. Tá? Então, a tartaruga, no final, vai desenhar uma coisa parecida com essa daqui. Então, vamos ver. Deixa eu copiar isso daqui para o Trinket, para vocês verem o que a tartaruga vai desenhar. Eu já tinha feito ali. Deixa eu colocar de novo. Aqui. Desenhou uma barra, desenhou a segunda, andou um pouco mais, desenhou a terceira. Tá? Então, é isso que esse programa inicial do exercício está fazendo. Aí, o que a gente pede? A gente pede para vocês modificarem o resultado desse histograma para que fique como a gente quer o resultado disso para que seja um histograma. Então, que fique como está essa figura daqui. E depois a gente quer que vocês generalizem o programa de vocês para que seja possível passar os dados, que vão ser a frequência. Então, a frequência é cada um desses números aqui, igual vocês aprenderam lá em Física Geral, e que seja possível também mudar o valor do bin. O bin é essa largura daqui, que é o que a gente chama de classe de frequência, ou bin. E também seja possível determinar as cores. Tudo isso é através da função que vocês vão criar, tá? E a gente pede para vocês adicionarem declarações condicionais a essa função.
para poder gerar erros, como, por exemplo, se alguma variável do argumento da função não for definida. Então, vocês podem pensar que a função de vocês precisa de tantas variáveis, porque vocês vão generalizar essa função, e que cada variável seja de um tipo específico. Se uma variável, por exemplo, tiver um tipo que não seja o que vocês esperam, a função de vocês tem que ser capaz de testar isso e sair da função e gerar uma mensagem de erro, por exemplo. Tá. E aqui a gente dá um exemplo. Generalize sua função para tomar como argumento uma lista que contém as frequências do histograma, como essa daqui, e verifique que o argumento realmente é uma lista. Caso não seja, imprima uma mensagem de erro. Tá. Número 2, vocês vão repetir esse primeiro exercício, mas agora usando manipulação de exceção em Python. E para isso a gente quer que vocês pesquisem. Essa manipulação de exceção em Python é uma ferramenta super útil. Então é interessante vocês pesquisarem e verem como que a gente usa. São essas cláusulas try e except. E aí a gente vai pedir para vocês mostrarem o que vocês fizeram com essas cláusulas de exceção na próxima aula, tá? E por último, tá como número 2 ali, mas deveria ser o número 3, né? Deixa eu já corrigir isso. Vocês podem refazer esse mesmo histograma, mas agora usando o Matplotlib e o NumPy, ao invés de usar o Turtle, porque o Turtle não foi feito para desenhar histograma, e essas duas bibliotecas de Python foram justamente pensadas. O Matplotlib é para fazer gráficos e histogramas. Tá bom? Alguma dúvida em relação a esse exercício? Parece que não. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Que eu vejo. Ficou alguma dúvida em relação à aula que a gente viu hoje? A questão 3 para fazer o histograma usando o Matplotlib e o NumPy. Sim, é para fazer no Colab. O Colab tem já instalado os dois, o Matplotlib e o NumPy. Que esses dois são muito usados porque o Google Colab ele foi feito com o intuito de se testar as ferramentas de machine learning do Google, tá? Então, tanto o Matplotlib e o NumPy, muito mais ainda, são imprescindíveis para manipulações de machine learning. Então, já estão instalados, isso tem. Então tá, a gente ainda tem 40 minutos de aula. Alguém tem alguma dúvida de algum exercício da aula passada? Vocês querem mostrar? Ou estão super felizes com algum exercício que vocês fizeram e querem mostrar? Agora a gente está com tempo para isso. Não ficou nenhuma dúvida? Todo mundo fez tudo? Eu posso apresentar o meu. Deixa eu só pegar aqui, peraí. Só um minutinho. Tá. O João ainda está fazendo. Olha, uma coisa que a gente adora fazer todo semestre é o nosso jardim de flores paitônicas.
Então, façam o desenhozinho das flores de vocês. Em geral, elas ficam lindas e é muito legal ver que cada um faz uma flor diferente da outra. Façam e mandem pra gente as flores. Alguém conseguiu fazer a flor? Matheus fez, né? Aqui, isso, eu queria mostrar o exercício 3. Deixa eu só pegar ele aqui. É que eu só vi ele no GitHub, não no Tricket. Deixa eu só. Uhum, Peraí. Aqui, eu vou compartilhar a tela. tá bom. Um segundo. Tela inteira. Permitir. Se estiverem vendo minha tela, me avisa. Tô vendo. Aqui, eu tinha colocado ele salvo aqui, o código. O exercício 3, você basicamente... Quer dizer, vocês pediam pra gente fazer uma planta que tivesse folhas, né? Que tivesse Uhum. flor. Aí eu conversei com o Olha, Gabriel. Matheus, Oi. desculpa te interromper, o que eu tô vendo é o histograma que você fez. Ah, não, sim. É porque quando você abre o Tricket, ele pega a última coisa que você testou. Que eu tô testando aqui do lado pra poder fazer o histograma, igual você pediu. Tá. Uhum. Aí agora que eu coloquei. Eu fiz eu tentei, assim, esse exercício eu consegui fazer, de fazer uma folha e tudo mais. Só que eu queria fazer um gerador de folhas aleatória. Aí, basicamente, ficou assim, ó. Não sei se vai ficar muito bom, mas... Eita, tá tudo bugado, peraí. Eu adorei essa colorida. Agora tá ficando. Você deve ter Tá, esquecido de. to- Ih, tá Matheus. todo bugado. É. Tá todo bugado. Não, a ideia era que ele tivesse essas plantas aqui, só que espalhadas uniformemente por aqui. Várias flores. Eu devo ter importado. Ah, eu importei o de cima aqui. Peraí. Pô, e essas cores são lindas. Onde você pegou essas cores? Naquela lista lá que a gente tinha tudo passado? randômico. É tudo randômico. Eu usei uma função random aqui, que é Cadê? randint nome. Uhum. Randint, que ele basicamente vai variar entre 1 e 255 nos números inteiros. E eu fiz isso para as 3 cores do espectro aqui, que são possíveis de botar no fill color. Que lindo. Aí, agora sim, ó, agora sim. Aí ele randomiza as cores e também as cores das pétalas. Isso, randomiza até o ângulo delas. Eu tô fazendo isso. Só que o problema é que por Mas algum aí- motivo aleatório ele tá indo muito para baixo, Mas em vez de isso ficar um daí pouquinho não... espalhado aqui em cima. Mas aí não é mais uma flor, né? Aí embaixo. Aí tá qualquer coisa. Ah, mas aí que tá. Por causa disso, eu botei o meu exemplo de referência como isso daqui, ó. Isso é uma flor, peraí. Ué, não vai pro lado, não? Tá, mas olha Peraí, deixa só. eu pegar A aqui. sua flor ali de cima tá maravilhosa. Aqui, eu me espelhei nisso daqui. Só não sei se fica. Só não sei se fica certinho. Aqui. Pô, cara, tá igualzinho, hein? É um conglomerado de flores, tipo, só não ficou. Quer dizer, é porque eu entendi que aqui em cima ele ficou perfeitinho, porque eu usei esse modelo aqui, que foi um modelo que eu usei nos exercícios passados. Só que isso daqui, ele ficou realmente muito espalhado. E aí eu não consegui botar isso aqui de forma uniforme, tipo, bonitinho. Mas Isso daí na natureza não tu encontra coisa Poxa. assim, ó lá, planta pra caramba. Aqui, tu nem sabe onde é que tá vindo essas plantas. Tu não sabe, mas tá tudo aqui, ó. Lá. Brincadeira à parte, tipo, eu pensei que isso aqui ia ficar um pouco melhor, mas é aleatório. Tipo, uma hora ele deve ficar numa distribuição bonitinha. Não, mas o que você pode botar... Olha só. Opa. Ah, tava tão bonito. É, Começou a pular muito.
Mas assim, olha, esse negócio de botar aleatório as cores, eu achei que ficou maravilhoso. Essas cores estão incrivelmente lindas. Agora, depois você pode. Não precisa botar tudo aleatório. Se você quiser, para a próxima flor, você pode ir para uma outra posição e fazer de novo com pétalas coloridas de forma aleatória. Entendeu? Ao invés No de caso, pétalas aqui em cima, no caso. Entendeu? Uhum. Essa parte de baixo não precisa fazer. Quando você terminar de fazer essa flor, você vai para uma outra posição e E constrói desenha aqui do novamente lado dela. uma outra flor. E a Clemência está falando para deixar as folhas verde. Ah, essas daqui embaixo verde? É. Aí eu vou ter que tirar o randômico delas, mas tudo Isso, bem. tira, faz uma ou duas folhas verdes e aí pode desenhar outra flor. Que vai ter Entendi. outras cores. As pétalas vão ter outras cores, né? Mas as folhas verdes. Entendi. Eu tentei fazer uma coisa aqui randômica, mas ficou estranho. Mas tudo bem. É. Mas Peraí. no quesito eu consegui fazer. Ou randomizem uma lista de tons verde. Boa ideia. Posso pegar o range que fica com a tonalidade verde É, aqui no fill color e colocar ele. isso. Qual é? Para O as fill color é o quê? folhas. A folha eu acho que eu faço aqui, que é a flor de verdade. Cadê? Ah, não, mas eu uso a folha como função. Eu vou ter que editar aqui em cima. Não, tudo bem. Ok, eu consigo fazer. Vou ficar fazendo isso então. Mas é isso, eu mais ou menos consegui fazer. Só que ficou assim. Não, gostei. Tentei fazer parecido com esse aqui. Isso daí realmente. Aí não dava. Muito bom. Vou parar de compartilhar Aí, aqui. tá bom. Aí manda pra gente quando você tiver suas flores randômicas. Ok. Vou fazer aqui. Obrigado. Legal. Mais alguém, gente, quer mostrar? Alguém que fez a flor quer mostrar pra gente? Ou quem não fez também, quem não conseguiu fazer, quem tá com dúvida? Então tá. Olha só, pessoal, vocês têm que botar a mão na massa, tá? É muito bom a gente ver os programas dos alunos. Mesmo que não tenham conseguido sair do lugar, tipo, empacou, não conseguiu fazer o programa, traz o programa e as dúvidas, sabe? Traz o programa no meio. Não consigo passar desse ponto. Então aqui tá dando erro, não tô entendendo por quê. Tragam, tá? Porque a única forma que vocês vão aprender é botando a mão na massa. Eu João, tenho uma pergunta. diga. Isso. Posso mostrar aqui como é que fica a minha agora? Sim. Alô? Oi. Acho que travou aí. Como é que faz isso? Cara, acho que travou tudo aqui. Travou, foi? Computadorzinho, se resolveu travar. Tá travado. Fala de novo que eu não te ouvi. Pelo jeito não. A minha flor, uma pétala dela, eu não consigo meio que o padrão das outras, que elas vão ficando, tipo, a parte esquerda sempre fica por cima. Aí, quando ela chega na última, ela fica toda para cima, não fica a parte da direita embaixo da primeira.
Você consegue. Eu tô tentando aqui, mas. Ah, agora acho que eu vou conseguir isso aqui. Dá pra ver? Ou eu não Tá consegui chegando, compartilhar peraí. ainda? Ainda não. Tá carregando. Pronto, estamos vendo. Mostra aí pra gente. Pô, ficou muito boa. Ah, você tá com um offsetzinho, é isso? Aí faz o fio branco. A última aqui, ó, tá vendo? Ela fica totalmente por cima. É por causa da Mas função isso fio, é por causa do fio que você tá aquele fio fazendo. color que você colocou ali de color, ele tá colocando a. Eu não sei qual cor você tá setando, mas acho que deve ser o branco por É algum branco, motivo. E deve ele ser tá. o padrão. É, É branco, e eu ele. botei aqui no. Pois é, a Clemência tá falando aqui que acha que não é problema. Eu também não acho que é um problema, não. Ficou bonita. Mas tá ficando assim porque Não, mas por o seu padrão, isso olha só. Não ouvi o que você falou, João. Qual? Essa é diferente, né, que você tá fazendo agora? Ah, você mudou o número de pétalas. Deixa eu ver. Não. Posição de X, posição de Y, raio, ângulo, cor. Flor geral. Num pétalas. Aí você tem a pétala. Tá ótimo. Que olha só, o padrão da sua função é exatamente esse. Você desenha Então, a aí pétala. a última pétala fica muito em cima, né? Mas porque é isso que você está pedindo para ele fazer. Você desenha a pétala e depois colore. E aí, quando você colore, ele preenche Sim, tudo por cima do que estava desenhado embaixo. mas não teria uma maneira de eu fazer ela ficar com a parte esquerda embaixo, não? Não vejo como. A parte da direita, Eu acho que só terias tirando a que cor só que mesmo. desenhar a linha do arco da primeira pétala e apagar a outra, Redesenhar, né? Se eu refiz. redesenhar. Mas eu acho complicado e que não vale a pena, na verdade. Não vale a pena quebrar a cabeça para tentar consertar essa pétala. Seria redesenhar aquela linha. Entendi. Só do arco da primeira pétala, É. apagando o pedacinho do arco da outra pétala. Teria que fazer. Ou então fazer um pen up para esse último arco, mas só que não ele todo, só até onde começa a pétala da que está por baixo. E aí Isso, terias depois. que calcular onde que é essa interseção.
e parar de desenhar nessa interseção. Mas não precisa, tá bom Tá, assim. eu Também entendi. acho que não precisa. Tá, eu vou deixar com poucas pétalas, então. Ou para que assim visualmente fica mais bonito, coloca a mesma cor, uma cor diferente de branco, ou branco se o seu fundo for diferente de branco, mas a mesma cor para a linha e para o fio. Aí não vai dar para perceber. Tá. Se a sua É linha e o uma seu fio ideia, é for uma na ideia. mesma cor, aí você não vai ver onde que acaba um e começa outro. Vai ver só as bordas, né? Tá. As pontas, né? Aí pode desenhar um circulinho no meio, assim como o pólen. Né? Fazer um Dando ideias, giradão. dando ideias. Mas eu gostei dessa forma que você fez, que você chamou a função da pétala dentro da função flor geral. Eu não sei se é o que a gente tinha proposto no exercício, já não lembro. Gostei. Que você entendeu que tem que justamente desacoplar, que aí fica muito mais fácil de entender na sua função flor geral que você está criando uma flor chamando as pétalas. Ela está bem curtinha, essa função ficou bom. Legal. Obrigada. Ok. Ó, Eu vou parar então. Compartilhamento. isso, aí você faz o talo da flor e a folha, tá? Folha verde. E manda pra gente. Ok. Aí manda, tipo, pro e-mail, pro GitHub? Não, no GitHub você já coloca sempre, mas manda a foto da flor pra gente. Por e-mail, pode ser por e-mail. Aí para mandar o arquivo com a flor, você pode tentar descobrir como que faz para salvar uma imagem da janela da tartaruga, ou você tira uma captura de tela. Tá, ok. Então, ótimo. Mais alguém quer mostrar a flor? Eu estou fazendo exercício por exercício. Agora eu consegui só fazer o 1. Essa flor está no 3, né? Aí assim, eu não abri ainda para olhar. Posso tentar mostrar o 1 primeiro. Eu fiz, acho que serão 3 flores de lado, né? Então mostra. Você está com alguma dúvida nele? Não. Eu usei o polígono que a gente usou ali, o concatenei, eu esqueci o termo que vocês usaram agora na disciplina. Mas eu consegui fazer esse primeiro. Eu tinha só dificuldade de colocar eles de lado, mas consegui. Com pen up, Entendi. pen down. Você quer mostrar? Posso, se quiser. Tá. Aí só me relembra o que a gente pedia exatamente. Eram as 3 flores que tinha que colocar um de lado do outro. Que é um com 7 pétalas, outro com 10. Ah, legal. Mostra aí. Eu já rodei aqui, né? Deixa eu botar de novo. Que tinha um de 7, outro de 10, e o outro era de 20 pétalas. Eu fiz no final da semana, mas o resto eu não consegui olhar depois. Vou olhar com calma depois dos outros exercícios. Ficou ótimo. Acho que o 3, eu não sei o que, assim, eu não li direito o 3, mas acho que o que vai me faltar vai ser só o talo e uma outra flor de lado, né? E uma Tentar fazer folha. isso, uma folha de lado, tá bom. Isso. Deixa eu ver Eu como que só você fiquei botou. pesquisando mesmo sobre o 1 mesmo. Ver se eu vejo depois. Tá ótimo.
Você também usou as duas funções, Sim. uma para pétala, uma para flor. Sim. Legal. Eu vou descompartilhar aqui. Tá ótimo. Obrigada, Idrissa. Eu que agradeço. Então tá bom, pessoal. Mais alguém quer mostrar? Eu também fiz a da folha, da flor. Oba, Mas eu mostra vou aí. tentar compartilhar aqui. Tá. Tá pequenininha. Tá linda, adorei. Ótimo. Agora, deixa eu ver. Tá, você também colocou. Mas você. Deixa eu ver aqui seu programa, porque você definiu a flor e a pétala, as duas funções. Tá, pode abaixar. Pétala. Agora, por que que tem todos esses pen up, forward, R/2 aí embaixo? Isso. É porque a folha acabava no canto, aí eu puxei para ficar no meio. Puxei o pincel para ficar no meio da flor. Depois eu desci metade do raio para fazer a folha no meio e desci mais do raio. Foi isso que eu fiz. E os 90 graus aqui para fazer a folha ficar em pezinho, assim, para não ficar caída. Entendi. Tá. De repente você pode botar esses comandos, então, numa outra função chamada posicionar folha, alguma coisa assim. Tudo bem, posso E fazer. aí você só chama. E outra coisa que eu ia propor também é tirar essa setinha. A tartaruga em forma de seta que fica aqui no final, aqui embaixo, da sua flor. Uhum. Tira. É como? Não Tem sei. uma função no Turtle, eu não lembro qual é, mas é só olhar na documentação do Turtle que a gente botou lá no notebook. Aí tem a lista de todas as funções. Aí você pode descobrir qual é a que faz desaparecer essa setinha. Tá bom, ok. E colore. O João tá falando aqui, a Clemência falou isso para pesquisar, e o João tá falando que a seta ficou parecendo o vaso da flor. Pois é. Mas tá um pouco Verdade. pequeno. Alguns considerariam Mini que é como se vaso. fosse a raiz da flor. É isso aí. Vocês são muito espertos. Não, mas aí tirem e colore também para ela ficar com as pétalas coloridas e a folha verde. Né? Adorei essa florzinha. Depois você podia até pensar em fazer um buquê dessas florezinhas, porque você já tem a função que faz a flor. Aí depois seria só angular um pouco para elas não ficarem umas em cima das outras. E aí fazer umas 3 assim. 3 ou 4. Aí ficaria um buquê dessas florezinhas. Adorei. Ok, vou parar de compartilhar. Tá bom, obrigada. Mais alguém quer mostrar? Então tá bom, pessoal. Continuem fazendo os exercícios. Se tiverem dúvidas, também podem mandar e-mail. O Gabriel tem feito as aulas de monitoria de dúvidas às sextas-feiras, 10h30, né, Gabriel? Isso, é 10h30, meio-dia. Tem aparecido, gente? Como que tá? Tem sim. Percebo, talvez assim, que quem mais aparece é quem não tem,
que tem quem tem aula no mesmo horário, né? Mas tem Entendi. gente indo gente sim. Então, ótimo. Aproveitem que o Gabriel vai conseguir ajudar vocês também, a beça, se estiverem com dúvida, tá bom? Então tá, pessoal, vou encerrar a aula. Deixa eu parar aqui.